Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os aspectos físicos da Índia. A gente vai falar um pouco de relevo, hidrografia, clima e vegetação, beleza? Então pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe mais essa aula. Bom, pessoal, primeira coisa, né? O relevo a estrutura geológica da Índia é uma coisa muito interessante, porque quando a gente volta a 75, a 100 milhões de anos atrás, quando a gente tinha a Pangeia, quando tinha a Gondwana, a gente vê que a Índia, ela não estava ligada à Ásia, e vocês já sabem disso, não é? Então, nessa imagem aqui, vocês estão vendo a Pangeia, então nós temos a América, a África, Índia, Antártida e a Austrália, né? E como que a gente sabe que a Índia estava aqui e não próximo à Ásia? Através dos nossos relatos de fóssil, através do registro pedológico, registro de solo. Tá? Então, nessa faixa aqui que vocês estão vendo, meio em magenta, cor magenta, tá? Ela a gente encontra o registro fóssil tanto na África, quanto na Índia, quanto aqui na Antártica. E nós sabemos que a América do Sul e a África estavam unidas, porque olha quantas ligações nós temos de registro fóssil, tanto de animais quanto de plantas. Então a gente olha hoje o Brasil e a África, eles quase se juntam, né? Um encaixa no outro. Isso acaba tornando essa analogia bem óbvia. Só que faltava ainda uma comprovação, e nós temos isso através do registro fóssil e do registro de solos. Tá? Então, como vocês podem ver, a Índia ela fazia parte aqui de um contexto ligado à África e à Antártida. Com o passar dos anos, perdão, passou uma moto aqui, dos milhares de anos, a gente teve a ação das placas tectônicas e a ruptura desse megacontinente que era a Pangeia e até ter a formação dos continentes igual nós conhecemos hoje. Tá? Quando a gente falou do relevo da Ásia, eu já tinha explicado como se deu a formação do Himalaia. Então observem aqui a Índia se locomovendo em direção à Ásia. Então esse GIF aqui começa ali com 50 milhões de anos atrás, depois vai para 40 e mostra todo esse processo da Índia, da placa da Índia, se chocando com a placa da Ásia e soerguendo toda essa região ali do Himalaia. Então, lá no topo do Himalaia, a gente consegue encontrar, por exemplo, conchas. Conchas que são naturais de ambientes de deposição de sedimento, da praia. O que essa concha está fazendo lá em cima? Porque quando essa área foi soerguida, essa parte da praia foi levada junto lá para cima, tá bom? Então, essa colisão formou a Cordilheira do Himalaia, a maior e mais alta cadeia de montanhas do mundo. E a gente falou um pouco do Himalaia também nas aulas de China. A gente falou da a população da China não está nessas áreas mais altas. A gente tem lá o Tibete, algumas outras populações que estão habituadas a viver nesses lugares mais altos, que é o ar rarefeito, a dificuldade de se cultivar, de espaço e tudo mais, que o Himalaia forma uma barreira para esse ar mais úmido, então impede que chova ao norte do Himalaia. Então nós temos regiões áridas, semiáridas e desérticas na China, tudo por conta ali do Himalaia. Tá? E na Índia nós temos também o Himalaia como um regulador do clima de maneira geral. Então ela é uma forma de relevo tão grande que ela regula o clima de quase toda a Ásia. Tá? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que lembrar são as monções. Lembram das monções? O clima de monções? O clima de monções, em determinado do ano, a gente tem uma quantidade de chuva que extrapola os níveis normais. No caso das monções da Índia, é somado a temperatura, então o Oceano Índico fica mais quente, tem mais evaporação para a atmosfera. Esse vento, esse ar quente, ar úmido, é jogado para o continente, encontra com o Himalaia, não consegue transpor essa barreira, então faz chover lá nas montanhas. Tá? Em muitos casos, o clima de monções
não tem esse elemento do Himalaia ou alguma barreira orográfica, então as chuvas são em excesso, mas são mais distribuídas. Aqui, por conta dessa barreira, essa chuva ela cai em um único ponto e ela é praticamente canalizada. A gente vai ver que existe uma espécie de calha, um vale, por onde essa água vai. Então, nesses períodos de monções, a gente tem um aumento muito grande dos níveis da água dos rios que nascem lá no Himalaia e que são as grandes maiorias dos rios, ou pelo menos os principais rios da Índia, tá bom? Então, falando de hidrografia agora, nós temos dois rios muito importantes no subcontinente indiano. Lembrando, pessoal, subcontinente indiano, eu estou falando de Índia, Paquistão, Bangladesh, tá bom? Então, primeiro é o rio Indo, esse rio aqui. Aqui, pessoal, já é Paquistão, tá? Aqui nós temos a fronteira dele. O rio Indo, ele nasce aqui na Cordilheira dos Andes, próximo do Nepal, segue aqui no norte da Índia, passa pela Caxemira e segue aqui pelo Paquistão até desaguar aqui no Oceano Índico. O que acontece? Esse rio ele é particularmente importante porque ele dá nome a toda a região, subcontinente indiano, e ao país Índia. Índia vem do rio Indo, tá bom? Só que esse rio, apesar da sua importância para a Índia, ele é mais importante para o Paquistão, tá? Porque quando a gente olha o Paquistão, ele é um país pequeno, mas a população dele é bem grande. E essa população está onde? Está toda aqui, em torno do rio Indo, no vale do rio Indo, beleza? Agora, falando então de um rio muito importante para a Índia, nós temos o rio Ganges, que é esse aqui, que também nasce no Himalaia, tá? O Himalaia está tudo aqui, gente. Tá? E, aliás, esses dois rios e tantos outros, eles nascem do Himalaia a partir do degelo, tá? Então, tem lá uma geleira do topo da montanha que vai derretendo e pingando, 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 até formar um rio. O rio Amazonas tem a sua nascente lá na Cordilheira dos Andes, a partir do degelo. Tá? Então, em momentos onde você tem, por exemplo, um verão e você tem maior degelo, o volume do rio aumenta pelo degelo. Se você tem monções, o volume do rio também vai aumentar, beleza? Agora aqui voltando para o Ganges. O Ganges, pessoal, ele é um rio importante dentro da religião hindu, tá? Dentro do hinduísmo. Ele é considerado um rio sagrado, que as suas águas são curativas, são águas milagrosas. E grande parte da população da Índia está localizada aqui nessa região, no Vale do Rio Ganges. Tá? Então sobra tudo isso daqui, quase toda a Índia, que a densidade demográfica é um pouco menor. É o mesmo caso da China. Então, na China, as pessoas moram mais próximas ao litoral por conta das EEs, por conta do clima, por conta do relevo. Aqui, elas moram mais em torno do Rio Ganges. Tá? O Rio Ganges, pessoal, ele é um dos rios mais poluídos do mundo. Por quê? Primeiro, como eu falei, boa parte da população da Índia está em torno do Rio Ganges. Quase 400 milhões de pessoas. Isso, pessoal, é quase 2 Brasils, tá? Brasis. Então, é muita gente. O acesso a esgoto na Índia é precário, então é baixíssimo. Esse esgoto corre para onde? Corre para os rios. Tem alguns casos que são até mais impactantes, que existem várias doenças que são transmitidas através da urina, através das fezes. Hepatite, por exemplo. E tem hospitais que não têm tratamento de esgoto e corre para o rio Ganges. Tá? Dentro da religião hindu, quando uma pessoa morre, o corpo dela é queimado às margens do rio e as cinzas são lançadas no rio. Porém, tem um problema muito grande na Índia que é a falta de madeira para se queimar pessoas. Então, andando em Varanasi, que é essa cidade aqui, eu acho que eu até já mostrei essa foto em outras aulas, é uma cidade sagrada para os hindus, e é nessa cidade onde são realizados a maior parte dos ritos, os ritos religiosos. Então, andando por Varanasi, você encontra várias piras, ou seja, um montinho de madeira pegando fogo. Cada pira daquela é um corpo que está cremando.
E falta madeira para cremar corpos lá. Madeira é um artigo, esse tipo de madeira para queima é quase um artigo de luxo. Então as famílias mais pobres não conseguem comprar a quantidade de madeira adequada para fazer esse ritual e muitas vezes jogam os corpos no rio. Então ele vai decompor lá no rio. Ou joga, não consegue fazer toda a cremação e joga partes no rio. É bastante comum isso. E além de outras coisas, né? Por exemplo, coliformes fecais, que são fezes e urina. Os índices de coliformes fecais no Rio Ganges é 1000 vezes acima do limite tolerado pela Organização Mundial da Saúde. Então, é um rio extremamente poluído. Ele é um dos mais poluídos do mundo. E assim, há várias iniciativas para tentar limpar esses rios. Mas primeiro, você precisa de infraestrutura para tirar pelo menos o esgoto. Segundo, você teria que evitar algumas práticas religiosas lá, como por exemplo jogar corpos. E isso é um tema muito sensível. Então, para a gente que faz parte de uma tradição cristã, é inconcebível a gente jogar os nossos queridos, os nossos entes queridos, enfim, nos rios. Lá não, é uma tradição. Então imagine para eles pedir, olha, vocês não, a partir de hoje vocês não podem mais fazer esse ritual de jogar os corpos no rio, ou terão que cremar. Então uma série de pessoas de uma população mais carente não vai conseguir realizar esse rito. Então, é uma questão ambiental bastante complicada na Índia. É uma mistura da cultura com a falta de infraestrutura para, por exemplo, criar rede de esgoto e tratamento de esgoto para que não seja jogado diretamente no rio, tá bom? Bem, saindo então da hidrografia, aliás, continuando na hidrografia, né? Nós temos aqui uma área de planície, que é a planície indo-gangética. Indo-gangética por quê? Indo, do rio Indo, Gangética, Ganges. Então aqui, pessoal, essa área aqui que vocês estão vendo envolve tanto a Índia, aqui já é Bangladesh, aqui é Paquistão. O Bangladesh, pessoal, é um país minúsculo também que tem uma densidade populacional enorme. Então, todo o subcontinente indiano, de modo geral, tem muita gente. Então, se vocês quiserem procurar aí, 1,3 bilhão na Índia, o Paquistão deve ter mais uns 100 milhões, que é um espaço bem pequeno e a tendência é aumentar. Bangladesh também deve ter mais ou menos aí uns 100 milhões, então é bastante gente num curto espaço. Então, toda essa população, em sua grande parte, está nessa área aqui, próximos aos rios Indo e ao rio Ganges. Tá? Essa área aqui, ela tem um solo de formação aluvial, ou seja, o solo é formado a partir de deposição de sedimentos trazidos pelos rios. Agora, se vocês se lembrarem o que vocês usaram lá no sexto ano, quando a gente fala de erosão, de solo aluvial, você deve pensar, então é formado de areia, de argila, ou seja, pequenos grãozinhos de solo que o rio consegue carregar. Tá? Só que, pessoal, nesse contexto aqui, a gente tem as monções. É muita água. Então, não é só formado de areia ou de argila. Não, tem bastante cascalho nessas regiões. Tá? E acaba se formando um vale bastante fértil para plantio. Então, junta fato do relevo mais plano, junta o fato de você ter água disponível, junto o fato de você ter uma área que você consegue realizar plantio, logo as pessoas tendem a ficar mais próximas dessas áreas. Então a gente acaba pensando, né, que o Paquistão, por exemplo, um lugar mais árido, de fato ele é mais árido, então as pessoas se localizam próximos aos rios. Tá? Agora, só falando um pouco de vegetação, a gente tem uma diversidade bem grande na Índia, tá? Por quê? Mais próximo ao Paquistão, ou seja, mais aqui, mais a oeste, a gente tem áreas semiáridas, tá? Mais a leste, chegando em Bangladesh, indo para Myanmar, indo para Tailândia, né, nós temos formações de floresta.
Porque aqui são as áreas em que chove bastante. Então, são as áreas onde os vários rios que nascem no Himalaia desaguam aqui no Golfo de Bengala, no Oceano Índico. Então, é uma área bastante úmida. Então, nessa área aqui, a gente tem praticamente florestas tropicais, igual a floresta amazônica. Tá? É aquilo que eu falei lá quando eu dei a aula sobre monções, bem no início do bimestre, do Vietnã, por exemplo, do Laos, do Camboja, que são áreas que você tem formação de floresta porque a chuva é muito grande, tá bom? Voltando aqui para algumas características físicas. Então eu tenho aqui o vale do rio Ganges e do rio Indo. Aqui, pessoal, nessa área, eu não sei se vocês estão observando bem essa cor, mas esse amarelo, esse bege, nós temos o Planalto de Deccan, ou Dacão. Tá? Eu prefiro falar Deccan. Dacão geralmente é português Portugal. Tá? E mais aqui o deserto de Tar, é uma área semiárida. Tá? Então é muito legal isso, né? Porque passa a nuvem de umidade, passou por aqui, vai chover aqui e não vai chover aqui no deserto de Tar. Então, é uma área semiárida. Essa área aqui do Planalto de Deccan é uma área de escudo cristalino, ou seja, são rochas muito antigas. Então, quando a Índia se desprendeu da África, ela era basicamente uma montanhona. Tá? E se colidiu com a Ásia, e o resto que sobrou, ou seja, tanto as áreas de planície quanto as áreas mais costeiras aqui da Índia, é formado a partir da erosão desse planalto de Deccan, desse planalto cristalino, e que vai formando essas áreas aqui com sedimentos próximos ao litoral. Tá? E aqui a gente vai ter também formação. Algumas cidades são bem importantes. Tem Mumbai, tem Goa, mas de modo geral, nessa área aqui em bege e em amarelo, a densidade populacional ela é menor. Então observa, pessoal, em todos os casos que a gente estudar, a gente vai ver que a população ela nunca está bem distribuída. Ela sempre está bem localizada. Ela está localizada onde a natureza ajuda, onde você tem água, onde você tem um relevo melhor, um solo mais fértil, ou ela está localizada onde tem uma força econômica maior, onde estão os trabalhos, onde está a empresa, onde estão as cidades, mas nunca de forma uniforme. E no caso da Índia é a mesma coisa. A gente tem uma área que é uma densidade populacional bem menor, em comparação às outras áreas, a densidade populacional é bem maior, tá bom? Bem, e por fim, vamos então falar um pouco do clima da Índia, tá? Como eu falei, o Himalaia é um regulador do clima. Então, do mesmo modo que ele não deixa passar aquele ar úmido para a China, ele também impede o ar frio que vem ali das estepes da Ásia, que vem da Sibéria, que vem ali da Rússia, da Ásia Central, que é aquele clima temperado continental, que tem invernos bastante rigorosos. Então, esse vento frio, esse clima mais seco, ele não passa. Então, se a gente pegar a mesma linha latitudinal da Índia e fazer algumas comparações, a gente vai ver que a Índia é um pouco mais quente que os demais lugares, tá? Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, que é quando está muito calor, chove bastante e o calor não passa, parece que piora. Por quê? Tá calor, choveu, essa água já está evaporando, ou seja, você está com um ar super saturado, cheio de vapor da água e você se sente numa panela de pressão. Você acaba se sentindo mais quente do que está, é uma sensação térmica maior. Isso, pessoal, é o que acontece na Índia. Então, durante determinados momentos, por fato de estar numa zona tropical, o fato de estar com um ar cheio de umidade, saturado de água, faz com que seja uma região bem quente. Você vai se sentir, então, numa verdadeira panela de pressão. E aqui, pessoal, só para a gente dar uma observada, num climograma que eu peguei lá da Índia. Então, nós temos aqui as médias de temperatura nessa linha vermelha. Então, 15 graus Celsius, uma média, uma mínima aqui, que é nos meses de janeiro. Nós temos uma máxima aqui de 35, lembrando, isso é média, tá, pessoal? 35 graus ali em junho, julho, junho. Não, julho, junho, perdão, junho.
mês 6, tá? E olha isso daqui, pessoal. Nesse outro gráfico aqui, de barras, nós temos o índice pluviométrico. Observe aqui o quanto chove em julho, agosto, sobretudo julho e agosto, né, mas em setembro também, comparado aos outros meses. Então a gente pode ver que não é tão seco essas chuvas aqui, tá? Porém, nesses meses de monções, a chuva é muito abundante, é muito alto o volume de chuva. Então, isso acaba regulando o clima da Índia. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as suas mãos constantemente. Bons estudos, um abraço e até a próxima aula.